E de repente, olhando ao seu redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus com eles. Eu me chamo Idalécio, sou discípulo da comunidade Adorai e convido você neste sábado a tomar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 8. E vamos juntos, em espírito e em verdade, ruminar a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, ao longe, numa alta montanha, a sós. Então Jesus foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Apareceram-lhe Elias e Moisés, falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, Pedro não sabia o que estava falando, porque na verdade eles estavam tomados de medo. Desceu então uma voz, uma nuvem que os cobriu, e essa voz dizia: Este é o meu filho muito amado, escutai a sua voz. Este é o meu filho muito amado, escutai a sua voz. E de repente, olhando ao seu redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-o a um lugar distante, numa montanha. Retirou-se para orar, para rezar em comunidade, rezar juntos. E no momento da oração, Jesus, naquele instante, foi transfigurado. A figura de Jesus muda na visão de Pedro, Tiago e João. Naquele instante, Jesus se transfigura. As vestes de Jesus se tornam tão branca que na terra nenhuma lavadeira conseguia fazê-la ficar tão branca. A beleza da transfiguração de Jesus era tamanha que Pedro teve medo. E naquele instante, então a transfiguração de Jesus fez com que Pedro tivesse medo. Apareceu naquele instante Elias e Moisés, e havia um diálogo entre Jesus, Elias e Moisés. Veja, o diálogo não era com Pedro nem João. O diálogo era com Jesus. O profeta Elias, Jesus dialogavam. A palavra é muito clara. Apareceram-lhe Elias e Moisés, falando com Jesus, não falando com Pedro, porque eles não podiam falar, e ninguém, depois que morre, pode vir e falar comigo, com você. O diálogo era com Jesus, que era o próprio Deus. E Pedro tomou a palavra naquele diálogo que havia entre Jesus, Moisés e Elias, e Pedro disse: Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda. Porque ele tinha medo. Interessante que quando nós estamos com medo, nós temos diversas reações. E a reação de Pedro naquele instante foi tomar a palavra. Pedro pediu imediatamente que se fizesse uma tenda para que eles ficassem ali. Aquele lugar era o lugar aonde eles precisavam
estar, para ouvir a voz de Deus. E a palavra vai dizendo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas na verdade, não sabia o que estava falando, pois eles estavam tomados de medo. Na verdade, eles não sabiam o que estavam falando. Pedro não sabia o que estava dizendo, porque ele estava tomado de medo. Então Pedro pedia 3 tendas. Ficar ali, por que ficar ali? Se havia todo um projeto de Deus de salvação, Pedro não queria mais descer daquele monte. Quantas vezes estamos diante de Deus e não queremos mais voltar para a nossa realidade, para a nossa casa, para o nosso trabalho, quando na verdade nós precisamos descer do monte, nós precisamos ir até onde o povo está e falar do amor de Deus e propagar a glória de Deus. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saía uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, ouvi o que ele diz. E de repente, olhando ao seu redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus com eles. E Jesus conhece e sonda os nossos corações. Quantas vezes Jesus tem se transfigurado diante de nós e tem dialogado conosco e tem dito: ouvi a minha voz. Aonde vós irais? Aonde ireis, se só eu tenho palavra de vida? A minha palavra é quem vos sustenta, a minha palavra é quem vos impele para o céu. Por isso Jesus está dizendo aqui que nós precisamos ouvir a voz de Deus. É Jesus, só Ele tem palavra de vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, receba nesse instante a palavra que vem do coração de Deus. Que todos os seus medos, as suas angústias e preocupações, de tudo que você tem sonhado, tudo que você tem vivido, buscado de Deus, seja nesse instante colocado nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.